Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Trabalhos com Magoim, meu nome é Victor, sou advogado trabalhista e vou dar continuidade ao tema mandato de segurança no processo do trabalho. Nos vídeos anteriores falei um pouco sobre o cabimento, o conceito do mandato de segurança, competência, dei alguns exemplos práticos. Tome nota, o exemplo prático geralmente cai bastante no exame da ordem. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada que eu entendo muito pertinente para o seu exame da ordem. Maravilha? Pessoal, vamos dar continuidade então. Vou fazer uma pequena revisão aqui, porque é muito importante vocês entenderem. É muito importante vocês, após ver esse vídeo, poxa, ter uma grande noção do mandato de segurança. Esse é o meu principal objetivo. Porque veja só, a parte, como eu já falei nos vídeos anteriores, não basta só demonstrar que a decisão violou o direito líquido e certo dela. Não basta só demonstrar que a decisão foi ilegal ou abusiva. Não basta também demonstrar tudo isso por provas pré-constituídas. É necessário também a parte demonstrar no processo do trabalho o dano irreparável se não houver a concessão do mandato de segurança. Veja só, esse dano irreparável, esse requisito é muito importante para que haja a concessão da ordem do mandato de segurança. Porque muitas das vezes não é porque a decisão é interlocutória, portanto cabe o mandato de segurança. Já falei e eu não vou cansar de dizer que não cabe recurso de forma imediata contra decisão interlocutória. E aí cabe mandato de segurança? Depende. Veja só, o mandato de segurança no processo de trabalho não pode ser uma medida que substitua uma outra medida, um recurso ou uma petição, um outro caso. Não pode ser uma medida sucedâneo, que, de forma técnica falando. Por quê? Justamente por isso, o mandato de segurança é a exceção do caso, é a exceção para impugnar a decisão. Se a decisão cabe recurso, seja de forma imediata ou não, não pode a parte impetrar o mandato de segurança. Porém, todavia, se a parte demonstrar o dano irreparável, veja só, a instrução é daqui a um mês, só que se não conceder a ordem amanhã, será comprometido o meu direito de acesso à justiça, direito à saúde, à vida, à subsistência da minha família. Daí, dependendo da matéria, poderia flexibilizar, sem mais delonga, flexibilizar ao J92, porque tudo isso que eu estou falando é ao J92 do TST. Não cabe mandato de segurança contra decisão que possa ser impugnável por recurso próprio, ou por uma petição, ou por uma outra medida. Lembre-se que mandato de segurança não pode ser medida para substituir uma outra. Lembre-se, não pode, o mandato de segurança não pode ser uma medida sucedâneo. Certo? Então, nesse caso, se demonstrar o dano irreparável do direito no mandato de segurança, é possível flexibilizar essa OJ92. E eu vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo, eu já falei em vídeos anteriores, de exceção de incompetência. Se o juiz ele acolhe a exceção de incompetência e remete o processo para outra vara no mesmo tribunal, cabe recurso? Não de forma imediata, só após a aprovação da sentença. Cabe o mandato de segurança? Não cabe conforme o J92. Entretanto, se a parte demonstrar que ficará prejudicada se aguardar até a aprovação da sentença, que não poderá deslocar para outra vara, isso impedirá o direito ao acesso à justiça, impedirá o acesso à justiça, impedirá que a parte busque seus direitos na justiça. Haverá sim um dano irreparável, sim. Haja vista que as custas para um ônibus, avião, dependendo da situação, é caro, e eu não tenho essa condição. É por essa razão, inclusive, eu como parte reclamante titular da ação trabalhista pediu o benefício da justiça gratuita e irá comprometer. E se eu se mudei? E aí? Isso acontece muitas das vezes
na minha advocacia. A parte, ele morou aqui, ajuizou a ação aqui, e no meio do processo se mudou. E daí, o que acontece? Aí a audiência é presencial. A parte não vai se deslocar para vir na audiência. O que vai acontecer? A parte vai requerer audiência telepresencial, considerando agora o século XXI. Nesse caso, a juíza vai acolher. Vamos supor que a juíza não acolha. E aí é uma decisão interlocutória, e aí cai o mandado de segurança, acesse a justiça. E esse é o mesmo raciocínio nesse caso de decisão de incompetência, certo? Então, nesse caso, poderia sim flexibilizar, desde que demonstrada o preenchimento, desde que demonstrado o preenchimento do requisito dano irreparável, e dentre outros também. Porque não é só demonstrar o dano irreparável que pronto, haverá concessão também. Tem que demonstrar o direito, a violação do direito líquido e certo, decisão foi ilegal ou abusiva, dentre outros requisitos já falado no vídeo anterior. Maravilha? Segundo exemplo, na fase de execução, o juiz penhorou a conta salário do empresário, certo? Em tese, é possível penhorar, não é ilegal penhorar o salário do empresário no processo de trabalho. Mas, Vitor, isso não vai comprometer a vida dele, a subsistência básica? E aí, o que acontece? Muito bem, agora vamos ao caso concreto. A parte pode impetrar mandado de segurança? Então, houve a penhora. A primeira coisa que o empresário tem que fazer é embargar. A peça chama embargo de execução. Então, existe uma outra medida possível para reformar a decisão da penhora, para a pessoa se defender, para a parte se defender. Então, em regra, não cabe mandado de segurança. Não vou cansar de dizer, o mandado de segurança não pode ser uma medida para substituir uma outra. Entretanto, se demonstrar o dano irreparável, pode ser que o tribunal analise o mérito do mandado de segurança. Eu não estou nem falando assim se com o mandado de segurança a pessoa vai vencer ou não. Eu chamo a atenção a questão do juiz, do desembargador ou do ministro analisar ou não o mandado de segurança. Porque se não analisar, vai indeferir, nem vai analisar o mérito. É analisar realmente, de fato, o mandado de segurança. Muito bem. Esse direito, isso que eu acabei de falar de subsistência básica, é um dos fundamentos que pode ser levado no mandado de segurança. Maravilha. Demonstrou tudo. Poderá acolher o mandado de segurança? Pode, ou até de forma parcial, que eu já falei agora que pode piorar a conta de salário, mas não toda a conta salário. Então, e é aí que cabe o mandado de segurança. Se, olha, eu não posso esperar a análise dos embargos de execução, da petição de reconsideração, não posso esperar. Eu preciso da concessão da liminar do mandado de segurança. E aí, nesse caso, por comprometer não só a vida, pode ser muito bem a saúde. Olha, eu uso esse salário para cuidar da minha saúde. Desde que haja os documentos comprovando essa alegação do mandado de segurança, é possível a concessão, ainda de forma parcial, do mandado de segurança. É a flexibilização da OJ 92. E o terceiro exemplo, e não muito diferente como esse, é a penhora da aposentadoria. É possível piorar a aposentadoria do empresário no processo de trabalho? É possível, pessoal. Para quitar os débitos trabalhistas, é possível. Entretanto, se demonstrar que utiliza essa aposentadoria para cuidar de sua saúde ou para sustentar seus 10 filhos, é possível que, além de analisar o mérito do mandado de segurança, e aí não vai ser necessário os embargos de execução primeiro, pode ser que haja a redução do percentual
da aposentadoria devido ao caso concreto, por sustentar 10 filhos ou para cuidar de sua saúde. Há vários entendimentos do TST nesse sentido também, tá bom? Pessoal, para finalizar esse vídeo, eu quero comentar, porque o próximo vídeo eu quero comentar mais sobre recurso, ao J98 e a súmula 418 do TST. A J98 fala sobre a ilegalidade da exigência do depósito prévio dos honorários periciais. O artigo 95 do CPC prevê que deve adiantar os honorários periciais antes que ocorra a perícia. Só que esse artigo não é aplicado ao processo do trabalho, em razão da incompatibilidade dos dois processos. Veja só, a perícia no processo do trabalho, explicando um pouco melhor, serve para verificar se o empregado tem direito ou não ao pedido da reclamação trabalhista. A perícia geralmente é feita para verificar se há um agente nocivo, houve um agente nocivo à saúde no ambiente que ele trabalhava na empresa, e daí requerer dar procedência ao pedido adicional de insalubridade ou periculosidade, ou a doença profissional, que houve um acidente de trabalho e por isso haverá indenização por dano moral por culpa da empresa de não manter o ambiente saudável. Aí precisa da perícia também, parecer uma prova que comprove esse acidente de trabalho, que comprove o agravamento da doença. Então a perícia, em regra, serve para analisar o direito do empregado. E se houvesse a aplicação do artigo 95 do CPC, poderia não só prejudicar o direito, de buscar o direito na justiça, mas poder também prejudicar a busca do próprio direito. O direito foi violado, vai buscar, só que aí precisa pagar os honorários periciais. E aí, qual que é o direito líquido e certo nesse caso? O acesso à justiça. Então, é incompatível no processo de trabalho essa exigência. E já ocorreu, por existir essa OJ, provavelmente deve ter ocorrido já a aplicação do artigo 95 do CPC no processo de trabalho. Por isso que o TST teve que regulamentar, dizendo que cabe um mandado de segurança contra essa decisão, pela ilegalidade, pela violação ao acesso à justiça do reclamante, ou da reclamada também. A reclamada tem o contraditório, a ampla defesa, com o resultado do laudo pericial. A empresa alega, não houve agente nocivo à saúde do empregado. E aí vai demonstrar não só por provas testemunhais, mas pela prova pericial. E se houvesse essa exigência, violaria também a ampla defesa, o contraditório do empregador. Então cabe mandado de segurança também para o empregador. O J98. E para finalizar, e não vou esgotar a matéria, mas é importante comentar, a súmula 418 ST fala que a homologação do acordo constitui faculdade do juiz. E ele existe o direito líquido e certo por via de mandado de segurança. Por quê? Porque, veja só, qual que é o direito líquido e certo da parte ou das partes de impugnar uma decisão do juiz que não homologou o acordo na audiência? Qual é o direito líquido e certo? Não há o direito líquido e certo nesse caso. Vitor, o direito de conciliar, fazer uma autocomposição no processo. Muito bem, o próprio juiz, na verdade, tem um papel de conciliar. Mas se ele verificar que os termos do acordo na audiência os termos serão prejudiciais ao empregado, ele não tem a obrigação de homologar o acordo. E aí não cabe um mandado de segurança contra essa decisão. Súmula 418 ST. Diferente da homologação de um acordo extrajudicial. Isso é um tema novo da reforma trabalhista de 2017, que eu entendo que não aplica. Poderia
poderia, na verdade eu entendo que é possível aplicar a súmula 418, entretanto, há várias decisões do TST, algumas decisões, pelo menos a edição desse vídeo, que não aplica a súmula 418 TST, portanto, em acordo extrajudiciais, o juiz tem o dever de homologar, ainda que em tese possa ser prejudicial ao empregado. Houve autoposição antes e aí só foi a justiça para autorizar, ocasionar a homologação. O juiz pode não homologar, já aconteceu de não homologar por ser prejudicial, dentre outros casos. Na próxima oportunidade eu irei aprofundar esse tema, mas só para atualizar vocês, em acordo extrajudicial, isso é entendimento jurisprudencial, fica atento, extrajudicial não cabe a súmula 418 do TST. Obrigado, pessoal, até mais, até o próximo vídeo.